Uma mensagem anônima levou-me a um hotel e, quando abri a porta, encontrei o meu marido com outra mulher. E ele disse-me: Olá, bem-vinda. Gostou do conteúdo? Inscreva-se e ative as notificações. Naquela manhã fria de inverno, Sara desceu para ir buscar o jornal, tal como fazia todos os dias. O aroma de café acabado de fazer impregnava a cozinha, um pequeno consolo na sua rotina diária. Enquanto folheava o jornal, algo invulgar chamou a sua atenção. Entre os anúncios e as notícias locais, havia um envelope pálido, sem remetente, com o seu nome escrito em letras cuidadosamente desenhadas. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Quem enviaria uma carta na era dos e-mails e das mensagens instantâneas? Sara hesitou. O envelope parecia inofensivo, mas algo nele a deixava inquieta. Com as mãos a tremer ligeiramente, quebrou o selo e retirou um pedaço de papel precisamente dobrado. As palavras eram poucas, mas o impacto foi devastador. O seu marido está a traí-la. Vá ao Hotel Brighton amanhã, às 14 horas, se quiser saber a verdade. Cada palavra parecia pesar uma tonelada, e o seu coração começou a acelerar. Quem escreveria isto? E por que agora, depois de tantos anos de casamento? Ela leu a mensagem várias vezes, como se esperasse que as palavras mudassem ou que alguma pista sobre a identidade do remetente surgisse. A dúvida e o medo começaram a instalar-se na sua mente, corroendo a confiança que sempre depositara em Tom. Por que ele a trairia? Como era possível? A carta parecia um intruso, um vírus que se espalhou rapidamente, infetando os seus pensamentos. A dúvida, antes uma semente minúscula, começou a crescer, ramificando-se em todas as direções. Mas, acima de tudo, uma pergunta ecoava na sua mente. O que deveria fazer agora? Ignorar a carta e continuar como se nada tivesse acontecido, ou confrontar Tom, arriscando-se a descobrir algo que poderia estilhaçar a sua vida, enquanto o relógio na parede marcava o tempo que parecia passar mais devagar. Sara sentia-se dividida. A paz da sua vida estava em jogo, e aquela simples carta tinha o poder de a destruir. Mas uma coisa era certa: ela precisava de saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. O relógio na parede marcou 10 horas da manhã, quando Sara, ainda a segurar a carta, sentiu um peso esmagador no peito. O som do tic-tac parecia amplificado, como se cada segundo aumentasse a urgência da situação. Com a carta na mão, ela saiu da cozinha e entrou na sala de estar, onde Tom estava, aparentemente alheio à tempestade que se formava dentro dela. Ele estava sentado no sofá, concentrado no seu computador portátil, a digitar com a familiaridade de quem já o fizera centenas de vezes. Mas para Sara, tudo parecia diferente agora. Cada movimento dele era escrutinado, com uma nova intensidade, à procura de qualquer indício, por mais pequeno que fosse, que pudesse confirmar ou negar a mensagem anônima que acabara de receber. Sara tentou agir com normalidade, mas o calor nas suas bochechas e o nó no estômago denunciavam-na. O seu olhar intenso sobre Tom era difícil de esconder. Ele levantou o olhar por um momento e sorriu-lhe, um sorriso que sempre a aquecera, mas que agora parecia carregado de segredos. Ela forçou um sorriso de volta, sentindo-se uma estranha na sua própria casa. O tempo parecia abrandar, enquanto Sara tentava organizar os seus pensamentos. Perguntava-se se deveria confrontá-lo ali mesmo, exigindo explicações, ou se deveria esperar, reunir mais informações antes de agir. A carta, com as suas palavras simples, mas devastadoras, ainda lhe queimava na mão. Está tudo bem, querida? Perguntou Tom, notando o silêncio invulgar. Sara hesitou, o coração a martelar. Sim, estou bem, respondeu ela, a sua voz soando distante até para si mesma. Ela sabia que não estava bem, mas a verdade é que ainda não estava pronta para o confronto. Em vez disso,
escolheu observar, procurando quaisquer pistas que pudessem confirmar ou dissipar as suas suspeitas crescentes. O que antes fora uma rotina comum era agora um campo minado, onde cada passo, cada palavra poderia desencadear uma explosão. E Sara estava prestes a pisar na primeira mina. Com o coração ainda acelerado e a mente inundada de pensamentos, Sara decidiu agir. Sabia que não podia continuar nesta incerteza. A sua decisão levou-a de volta ao envelope pálido, que parecia pulsar com a verdade que ela temia descobrir. O endereço do Hotel Brighton, mencionado na carta, ecoava na sua mente como um destino inevitável. Sem perder tempo, Sara pegou no casaco e saiu de casa. A manhã, que parecia pacífica minutos antes, tinha agora um ar de tensão. O trajeto até ao hotel foi feito em silêncio, com a paisagem familiar passar despercebida aos olhos de Sara. Cada quilômetro aproximava-a mais da verdade, e o peso do que estava por vir dificultava-lhe a respiração. Quando chegou ao Hotel Brighton, Sara estacionou o carro num local discreto e ficou ali por um momento, tentando reunir a coragem para o que estava prestes a fazer. O hotel era simples, nada de especial, um lugar onde ninguém prestaria muita atenção às idas e vindas dos hóspedes. Mas para Sara, aquele lugar era agora o centro de uma tempestade que poderia destruir tudo. Ela saiu do carro e caminhou em direção à entrada, os seus passos parecendo mais pesados a cada metro. A recepção do hotel era pequena e acolhedora, mas para Sara parecia sufocante. Ela tentou agir com naturalidade ao aproximar-se do balcão. "Onde posso encontrar o quarto 214?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. O recepcionista, sem suspeitar de nada, sorriu-lhe e apontou para o corredor à direita. Sara agradeceu-lhe com um aceno de cabeça, sentindo o coração a bater-lhe na garganta enquanto seguia as indicações. O corredor parecia interminável, as portas numeradas a passar uma a uma, até que finalmente parou em frente à porta 214. Sara hesitou por um momento, com a mão a pairar sobre o puxador da porta. A carta, com as suas palavras impiedosas, ainda ecoava na sua mente. Ela sabia que abrir aquela porta poderia mudar a sua vida para sempre. Finalmente, Sara rodou o puxador, sentindo o clique que pareceu mais alto do que o normal. A porta rangeu ao abrir-se, revelando o interior do quarto. E lá estava ele, Tom, sentado na beira da cama, com a expressão congelada ao vê-la entrar. Ao lado dele, uma mulher que Sara não reconheceu, que empalideceu imediatamente ao perceber quem era Sara. O tempo pareceu parar, enquanto a verdade se desenrolava diante dos olhos de Sara. Não havia necessidade de palavras. O silêncio no quarto falava mais alto do que qualquer explicação. O quarto parecia encolher ao redor de Sara, como se as paredes se estivessem a apertar, sufocando-a. A imagem de Tom, ao lado daquela mulher desconhecida, gravou-se na sua mente. Uma ferida que ela sabia que nunca sararia completamente. O silêncio era denso, carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir. Tom levantou-se lentamente, como se estivesse a caminhar sobre vidro. Tentou falar, mas as palavras pareciam presas na sua garganta. A mulher, ainda sentada na beira da cama, parecia indecisa entre fugir ou enfrentar o que estava por vir. Sara, por sua vez, sentia uma mistura de emoções: raiva, dor, traição, mas, acima de tudo, uma sensação de que tudo estava prestes a mudar para sempre. "Sara, eu posso explicar", conseguiu finalmente dizer Tom, mas a sua voz parecia distante, quase irrelevante perante o peso da traição. Sara não respondeu de imediato. Sentia-se como se estivesse fora do seu próprio corpo, a observar a cena de longe, incapaz de acreditar no que os seus olhos viam. O homem que amava, aquele em quem confiava
incondicionalmente, estava ali, num quarto de hotel, com outra mulher. Tom deu um passo na sua direção, mas Sarah levantou a mão, fazendo um gesto para que ele parasse. Ela não queria ouvir explicações, não naquele momento. O que precisava agora era entender como aquilo tinha acontecido, como se tinha chegado a este ponto. Mas antes que pudesse organizar os seus pensamentos, algo no rosto de Tom mudou. Ele parecia mais pálido, mais nervoso. Não era apenas a traição que o incomodava. Havia algo mais, algo que ele estava a esconder e que, por alguma razão, parecia agora prestes a ser revelado. Sarah, tens de me ouvir. Não é o que te... Jesse, não é o que parece, insistiu ele, mas Sarah apenas abanou a cabeça, incrédula. Não é o que parece? Então o que é, Tom? O que é que estou a ver? A sua voz saiu mais forte do que esperava, cheia de uma dor que apenas começava a manifestar-se. Tom olhou para a mulher ao seu lado, como se procurasse alguma forma de apoio ou aprovação dela. A mulher, por sua vez, baixou o olhar, evitando o de Sarah. Foi então que Tom lançou a bomba que Sarah nunca esperara ouvir. Sarah, ela... ela não é apenas uma amante. Ela faz parte de algo, do meu passado. Algo que nunca te contei. Sarah sentiu o chão a desabar sob os seus pés. A traição, por mais dolorosa que fosse, parecia agora ser apenas a ponta do iceberg. Havia algo mais, algo muito mais profundo e perigoso escondido no passado de Tom. E Sarah soube, naquele momento, que a sua vida estava prestes a virar completamente do avesso. Sarah permaneceu em silêncio, a tentar processar o que acabara de ouvir. As palavras de Tom ecoavam na sua mente. Ela faz parte do meu passado. O que poderia significar aquilo? Que segredo terrível ele estivera a esconder durante todo este tempo? O que mais estava errado na sua vida aparentemente perfeita? Tom hesitou antes de continuar, como se estivesse a ponderar cada palavra. A mulher ao seu lado parecia cada vez mais desconfortável, como se preferisse estar em qualquer outro lugar, mas incapaz de abandonar a situação da qual, de alguma forma, fazia parte. Sarah, começou Tom, com a voz baixa e trêmula, há algo que nunca te contei. Algo que aconteceu antes de nos conhecermos. Eu fiz coisas das quais não me orgulho. E ela, ele acenou em direção à mulher, faz parte dessas coisas. Conhecemo-nos há muitos anos. E o que aconteceu entre nós foi complicado. Sarah sentiu o sangue gelar nas veias. O que Tom estava a tentar dizer? Ele não a traíra apenas fisicamente, mas havia um passado sombrio e cheio de segredos que ele lhe escondera durante todo o tempo em que estiveram juntos. Complicado como, Tom? O que estás a tentar dizer? A voz de Sarah tremia, mas ela precisava de saber, precisava de entender a profundidade desta traição. Tom respirou fundo, como se preparasse para arrancar um penso rápido, e então começou a contar. Antes de nos conhecermos, eu estava envolvido com gente perigosa. Fiz coisas ilegais, coisas que poderiam destruir a vida que construímos. Ela olhou novamente para a mulher, fazia parte desse mundo. Tivemos uma relação, mas não foi só isso. Havia negócios, coisas que eu não devia ter feito, e quando decidi sair, deixei tudo para trás, incluindo ela. Sarah sentiu o peso de cada palavra. O homem com quem pensava ser casada, o pai dos seus filhos, não era quem ela acreditava que ele fosse. Havia toda uma vida, cheia de escuridão e segredos, que ele lhe escondera. E agora, tudo isso estava prestes a vir à tona. A mulher finalmente falou, a sua voz baixa e carregada de emoção. Eu não queria que fosse assim, Sarah, mas não tive escolha. O Tom deixou-me naquela vida e eu fui forçada a lidar com as consequências. Agora, depois de todos estes anos, não podia mais ficar em silêncio. Ele precisava de enfrentar o que fez. Sarah sentiu uma mistura de emoções contraditórias. A traição, o segredo, o passado sombrio de Tom. Tudo se entrelaçava numa teia de mentiras e dor.
Ela não sabia como reagir, o que dizer, mas uma coisa era certa: a sua vida nunca mais seria a mesma. Sara ficou ali, a tentar absorver tudo o que acabara de ouvir. A revelação foi como um soco no estômago, que lhe tirou o ar. Todos aqueles anos, ela acreditara que conhecia Tom, que tinham uma relação construída com base na confiança e no amor. Mas agora, essa ilusão estava a desintegrar-se diante dos seus olhos. Tom deu um passo em direção a Sara, com os olhos a suplicar por compreensão. Sara, eu deixei esse passado para trás por ti. Queria construir uma nova vida longe de tudo isso. Mas nunca tive coragem de te contar. Tive medo que, se soubesses, me deixasses. Sara olhou para ele, o homem que amava, e questionou-se: será que ainda o amava? Ou o amor que sentia era baseado numa mentira? A dor da traição estava a ser substituída por algo mais profundo, uma sensação de perda irreparável. Ela não só perdera a confiança em Tom, mas também a confiança na sua própria capacidade de o julgar. A mulher ao lado de Tom permaneceu em silêncio, mas Sara conseguia ver a verdade nos seus olhos. Isto não era apenas uma questão de infidelidade, era algo muito mais complexo e destrutivo. A vida que Sara conhecia estava a desmoronar-se, e ela encontrava-se no meio de um campo minado emocional, sem saber onde pisar. Tom continuou, a sua voz agora desesperada. Sei que é muito para assimilar, mas, por favor, entende que eu mudei. Queria deixar tudo para trás, mas algumas coisas, algumas pessoas não me deixaram ir. Fiz o que pude para te proteger a ti e as crianças. Sara fechou os olhos por um momento, tentando encontrar clareza no meio do turbilhão de emoções. Quando os abriu, havia uma decisão a ser tomada, mas era uma decisão impossível. Poderia perdoá-lo e tentar reconstruir a vida que pensava ter, ou poderia expor o segredo de Tom, sabendo que isso provavelmente destruiria o que restava do seu casamento. Ela olhou para Tom, a sua voz finalmente saindo com uma firmeza que a surpreendeu. Tom, colocaste-me numa posição impossível. Não sei se consigo continuar depois disto. Não sei se consigo perdoar-te ou viver com este segredo. Mas o que sei é que, neste momento, preciso de tempo para pensar. Preciso de espaço. Tom assentiu lentamente, percebendo que nada do que dissesse agora poderia desfazer os estragos. Sara deu um passo atrás, sentindo a necessidade de se afastar, de fugir daquele lugar onde tantas verdades dolorosas haviam sido reveladas. Saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Tom e a mulher imersos no silêncio pesado de um futuro incerto. Mas, enquanto caminhava pelo corredor, Sara sabia que, independentemente do que decidisse, a sua vida nunca mais seria a mesma. As feridas profundas e as cicatrizes emocionais que se haviam aberto naquele quarto ficariam com ela para sempre. Sara saiu do hotel a passos rápidos, quase a correr, como se pudesse escapar da realidade que acabara de enfrentar. O ar frio da manhã cortava-lhe o rosto, mas não era suficiente para acalmar a tempestade na sua mente. Entrou no carro, trancou as portas e, finalmente, deixou as lágrimas caírem. Sentia-se perdida, traída e, acima de tudo, sozinha. No entanto, a força que sempre definira Sara começou a emergir. Ela sabia que precisava de entender completamente o que estava a acontecer antes de tomar qualquer decisão. Não podia simplesmente aceitar a história de Tom sem procurar a verdade por si mesma. Se havia mais coisas enterradas no seu passado, ela iria descobri-las. Assim, Sara decidiu fazer algo que nunca fizera antes: investigar o passado de Tom. Ele sempre fora reservado sobre a sua vida antes de se conhecerem, e Sara, confiando plenamente nele, nunca o questionara. Agora, com a sua confiança abalada,
sabia que tinha de cavar fundo. No dia seguinte, Sarah começou a sua busca. Foi à casa dos pais de Tom, na esperança de encontrar alguma pista. Eles viviam numa pequena cidade, a algumas horas de distância. Quando chegou, foi recebida com a hospitalidade de sempre, mas havia um desconforto velado nos sogros, como se também eles guardassem segredos. Sarah fingiu interesse em velhos álbuns de fotografias e histórias de família, mas a sua mente estava focada em encontrar algo que ligasse Tom ao passado sombrio que ele mencionara. Ao folhear as páginas amareladas de um álbum, encontrou uma foto que a fez parar. Era uma imagem de Tom, muito mais jovem, ao lado de um homem que Sarah não reconhecia, ambos em frente a um prédio antigo e dilapidado. Ela perguntou casualmente sobre a foto, e os pais de Tom hesitaram antes de responder. A mãe de Tom, em particular, parecia nervosa. Ah, isso foi há muito tempo. O Tom não gosta de falar dessa época, disse ela, tentando rapidamente mudar de assunto. Mas Sarah insistiu, o coração a bater mais depressa. Quem é aquele homem na foto com ele? O pai de Tom, percebendo a persistência de Sarah, soltou um suspiro pesado. Esse é o Victor. Era um amigo do Tom, mas as coisas não acabaram bem entre eles. Foi por volta dessa altura que o Tom decidiu mudar de vida e afastar-se de algumas pessoas. Sarah sentiu um arrepio na espinha. Victor. Aquele nome parecia carregar o peso de uma história que Tom nunca quis que ela soubesse. Sabia que estava no caminho certo, mas, ao mesmo tempo, cada nova descoberta parecia afastá-la ainda mais do homem que pensava conhecer. Com mais perguntas do que respostas, Sarah agradeceu aos sogros e foi-se embora, determinada a descobrir quem era Victor e que papel ele desempenhara na vida de Tom. Mas, no fundo, ela sabia que esta busca por respostas poderia levá-la a lugares ainda mais sombrios e dolorosos do que alguma vez imaginara. De volta à cidade, Sarah não conseguia afastar os pensamentos sobre Victor. Quem era ele e qual a sua ligação com o passado de Tom? Com o nome e a foto em mãos, Sarah decidiu aprofundar a sua investigação. A única forma de obter respostas seria confrontar Tom diretamente sobre Victor, mas ela sabia que ele provavelmente seria evasivo. Precisava de mais informações antes de o enfrentar novamente. Ela começou a sua pesquisa online, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse ligar Tom a Victor. Após horas de pesquisa infrutífera, encontrou finalmente uma pequena pista. Um artigo de um jornal local com mais de 15 anos. O artigo mencionava uma operação policial que desmantelara uma rede criminosa envolvendo vários jovens, e entre os nomes listados estava o de Victor. O detalhe que gelou o sangue de Sarah foi a menção de um TS como cúmplice, alguém que escapara à detenção na altura. Sarah sentiu um calafrio. Poderia TS ser Tom? A ideia era aterradora, mas cada vez mais plausível. Se Tom estivera de fato envolvido naquele mundo sombrio, poderia ser que tivesse escapado à lei e começado uma nova vida, com uma nova identidade. Esta potencial revelação abriu uma ferida ainda mais profunda na confiança que ela depositava em Tom, e uma nova camada de medo começou a formar-se. Percebendo que precisava de ajuda, Sarah decidiu contactar alguém que sabia que poderia fornecer mais informações. Um amigo de infância de Tom, alguém de quem se lembrava vagamente de ter conhecido no início da sua relação, mas que perdera o contato ao longo dos anos. Este amigo, chamado Daniel, era alguém que Sarah acreditava que poderia conhecê-lo mais profundamente do que qualquer outra pessoa, talvez até mais do que os próprios pais de Tom. Depois de localizar Daniel e convencê-lo a encontrar-se com ela, Sarah encontrou num café discreto, onde ele pareceu surpreendido com a visita inesperada. Ele cumprimentou-a com um sorriso educado, mas rapidamente notou a seriedade na expressão de Sarah. Daniel, preciso que sejas honesto comigo, começou Sarah sem rodeios.
Estou a tentar entender algo sobre o passado do Tom, e acho que me podes ajudar. Quem é o Victor e qual a ligação do Tom com ele? O sorriso de Daniel desapareceu instantaneamente. Ele olhou em volta, como se estivesse a verificar se alguém estava a ouvir, e depois inclinou-se para a frente, a sussurrar. Victor, há anos que não o vejo, mas se está a perguntar por ele, então já sabe mais do que devia. Sara sentiu um nó apertar-se no estômago. O que quer dizer com isso, Daniel? Ele respirou fundo, numa hesitação que denunciava sua relutância em continuar. O Tom e o Victor eram muito próximos. Cresceram juntos e, bem, meteram-se em muitos problemas. O Victor era o tipo de pessoa que se envolvia com a gente errada e arrastava sempre o Tom com ele. Quando as coisas ficaram feias, o Tom conseguiu escapar, mas o Victor não teve a mesma sorte. Foi apanhado e, desde então, tem procurado vingança, por assim dizer. Vingança? A palavra saiu da boca de Sara como um sussurro incrédulo. Daniel assentiu lentamente. Sim, ele acredita que o Tom o traiu, que o deixou para trás para enfrentar tudo sozinho. Não sei todos os pormenores, mas se o Vitor voltou, isso não é bom, Sara. O Tom está em perigo. E você também. Sara sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. A traição de Tom, o passado sombrio e agora tudo se tornava mais claro, mas também mais perigoso. Sabia que qualquer que fosse o seu próximo passo, estaria a entrar em território ainda mais arriscado. Mas uma coisa era certa: não podia mais ignorar o que estava a acontecer. Precisava de confrontar o Tom com o que sabia, e talvez, desta vez, ele fosse forçado a contar toda a verdade. Sara saiu do café com o coração acelerado, a mente a fervilhar de pensamentos e dúvidas. As palavras de Daniel continuavam a ecoar na sua cabeça. O Tom está em perigo, e você também. O peso da situação tornava-se cada vez mais opressivo. Se Victor estava de fato de volta em busca de vingança, então as coisas estavam longe de estar resolvidas. Pelo contrário, pareciam estar apenas a começar. De volta a casa, Sara foi invadida por uma onda de ansiedade. Sabia que precisava de confrontar o Tom com tudo o que descobrira, mas ao mesmo tempo sentia que precisava de apoio, de alguém em quem pudesse confiar durante essa confrontação. Foi então que se lembrou de quem a poderia ajudar a enfrentar esta tempestade. A sua amiga de longa data, Carla, que sempre estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis. Carla era uma pessoa forte e determinada, alguém que Sara sabia que poderia oferecer o suporte necessário naquele momento delicado. Sem perder tempo, ligou-lhe, explicando rapidamente a situação e pedindo para se encontrarem. Carla, sentindo a urgência na voz de Sara, concordou imediatamente. As duas encontraram-se no apartamento de Sara. Carla chegou com uma expressão séria, mas decidida. Depois de ouvir a história de Sara e tudo o que tinha acontecido, desde a carta anônima até as revelações sobre Victor, ficou chocada, mas não perdeu a compostura. Sara, fizeste bem em ligar-me, disse Carla, segurando as mãos trêmulas de Sara, mas temos de ser estratégicas. Se o Tom está realmente envolvido em algo perigoso, não pode simplesmente confrontá-lo sem um plano. Precisamos de descobrir o que o Victor quer e por que razão, depois de tantos anos, está a voltar para as vossas vidas. Sara concordou, sentindo-se um pouco mais forte, com Carla a seu lado. Começaram a discutir os próximos passos, tentando antecipar possíveis desenvolvimentos e como poderiam preparar-se para qualquer eventualidade. Foi então que Carla sugeriu algo que Sara não tinha considerado. E se a mulher que viste no hotel também souber mais sobre o Victor? Talvez ela tenha informações que o Tom não te contaria. Poderia ser uma aliada improvável. A ideia parecia ousada, mas fazia sentido. Sara hesitou por um momento, a pensar em como seria difícil
confrontar aquela mulher novamente, especialmente agora que sabia que ela estava envolvida em algo muito maior do que um simples caso. Mas a verdade é que Sara estava disposta a fazer o que fosse preciso para proteger a sua família e descobrir toda a verdade. Tens razão, Carla. Precisamos de falar com ela. Mas como vamos encontrá-la? Perguntou Sara, a determinação a começar a substituir o medo. Carla sorriu, mostrando o lado prático que Sara sempre admirara nela. Começamos pelo hotel. Se ela esteve lá antes, há uma hipótese de ainda lá estar. E se não estiver, talvez consigamos alguma pista com a ajuda do recepcionista. Sara sabia que não seria fácil, mas estava pronta. Com Carla a seu lado, sentia que podia enfrentar o que quer que viesse. Agora, mais do que nunca, estava determinada a desenterrar todos os segredos que ameaçavam destruir a sua vida. No dia seguinte, Sara e Carla dirigiram-se ao Hotel Brighton, com uma mistura de nervosismo e determinação. O plano era simples, mas arriscado. Encontrar a mulher que Sara vira com Tom e tentar obter informações dela. Sara sabia que essa mulher poderia ser a chave para entender o que realmente se estava a passar e como Victor estava envolvido. Quando chegaram ao hotel, as duas aproximaram-se da recepção, onde um jovem funcionário estava ocupado com alguns papéis. Carla, com a sua abordagem confiante, tomou a iniciativa. Olá, bom dia. Estamos à procura de uma amiga, que talvez tenha estado aqui, hospedada recentemente. Ela tem cerca de 1,65 m, cabelo castanho, e usava um vestido azul da última vez que a vimos. Lembra-se de alguém assim? Perguntou Carla, mantendo um tom leve e casual. O recepcionista pensou por um momento, franzindo a testa enquanto tentava lembrar-se. Ah, sim, acho que sei de quem fala. Ela esteve aqui ontem, mas não tenho a certeza se ainda está no hotel. Carla trocou um olhar significativo com Sara antes de falar novamente. Podia verificar se ela ainda está no quarto? É mesmo muito importante. O recepcionista assentiu e começou a pesquisar no sistema. Enquanto isso, Sara sentia o coração a disparar. Cada segundo de espera aumentava a sua ansiedade. Ela ainda cá está, informou finalmente o recepcionista. Quarto 312. Quer que lhe ligue a avisar que estão aqui? Sara interveio rapidamente. Não, obrigada. Nós fazemos-lhe uma surpresa, disse ela, tentando manter a voz firme. O recepcionista encolheu os ombros, aparentemente indiferente, e voltou ao seu trabalho. Com o número do quarto em mãos, Sara e Carla subiram rapidamente no elevador. O silêncio entre as duas era denso de tensão, mas também de uma determinação partilhada. Quando o elevador parou no terceiro andar, saíram e caminharam pelo corredor até encontrarem a porta, marcada, com o número 312. Sara respirou fundo e olhou para Carla, que assentiu, encorajando-a. Bateu a porta, esperando que a mulher estivesse disposta a falar. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a porta abriu-se, revelando a mulher que Sara vira no quarto com Tom. A sua expressão era de surpresa, seguida por uma mistura de desconforto e nervosismo. Podemos falar? Perguntou Sara diretamente. A mulher hesitou, mas acabou por ceder, abrindo a porta para que entrassem. O quarto era pequeno e simples, e a tensão no ar era palpável. Sara sentou-se numa cadeira perto da janela, enquanto Carla permaneceu de pé, a observar atentamente. Olhe, eu sei que isto é difícil, começou Sara, tentando encontrar as palavras certas, mas preciso de saber a verdade. O que tem a ver com o Victor e o Tom? Por que agora, depois de tanto tempo? A mulher suspirou, olhando para as mãos antes de erguer o olhar para Sara. Eu sabia que me viria procurar. O Tom disse-me que era inteligente, que não deixaria isto passar. Mas tem de entender, eu não queria magoá-la. O que está a acontecer agora é maior do que qualquer um de nós. Então explique, interveio Carla, com a voz firme. Por que é que o Victor está atrás do Tom? E o que tem você a ver com isto? A mulher respirou fundo e começou a explicar. O Victor e o Tom
Tinham negócios juntos, como provavelmente já sabe. Mas o que o Tom não lhe contou é que o Victor era mais do que um sócio. Era como um irmão para o Tom, até que as coisas começaram a correr mal. O Victor foi apanhado e o Tom conseguiu escapar. Mas, em vez de ajudar o Victor, ele desapareceu, começou uma nova vida. O Victor nunca lhe perdoou por isso. Sarah sentiu um aperto no peito. As peças começavam a encaixar-se, mas algo ainda faltava. E você? Como se encaixa nisto tudo? Eu era próxima do Victor. Quando ele saiu da prisão, veio procurar-me. Queria que eu o ajudasse a encontrar o Tom. Usou-me para se aproximar do Tom, para descobrir onde ele estava. E, bem, você viu o que aconteceu. Carla estreitou os olhos. E o que é que o Victor quer agora? A mulher olhou diretamente para Sarah, com os olhos cheios de uma tristeza resignada. Ele quer destruir o Tom. E se isso significar destruir você também, é um preço que ele está disposto a pagar. Sarah sentiu o peso daquelas palavras, o medo e a dor a crescerem dentro de si, mas ao mesmo tempo acendeu-se uma determinação feroz. Sabia que não podia deixar que aquilo acontecesse. Tinha de proteger a sua família, custasse o que custasse. Sarah permaneceu em silêncio, a absorver as palavras da mulher. A revelação de que Victor estava disposto a destruir não apenas Tom, mas também a sua vida, encheu-a de uma nova e intensa determinação. Já não era apenas uma mulher traída. Agora, lutava pela sua sobrevivência e pela da sua família. Por que é que me está a contar isto agora? Perguntou Sarah, encarando a mulher diretamente. Se estava do lado do Victor, por que não continuou com o plano dele? A mulher desviou o olhar, claramente envergonhada. Eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. O Victor estava cheio de ódio e eu deixei me levar, mas quando a vi no hotel, quando vi a dor nos seus olhos, percebi que não era isto que eu queria. Envolvi-me nisto, sim, mas não sou como ele. Não quero destruir vidas. Carla, ainda de pé, cruzou os braços e observou a mulher atentamente. E o que sugere que façamos agora? Deve saber que o Victor não vai desistir facilmente. A mulher assentiu lentamente. Eu sei, e é por isso que quero ajudar. Sei onde o Victor se esconde. Sei quais são os seus próximos passos. Se agirem depressa, talvez o consigam impedir antes que ele faça algo irreversível. Sarah sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Poderia esta mulher estar realmente a dizer a verdade? E mesmo que estivesse, seria seguro confiar nela? Mas antes que pudesse expressar as suas dúvidas, Carla, sempre prática, interveio. Se sabe onde ele está, então temos de ir agora. Sarah, acho que não temos tempo a perder. Sarah olhou para a mulher, que assentiu novamente, confirmando a urgência da situação. Sabia que não tinha outra escolha. Tinha de correr o risco, confiar que esta mulher estava verdadeiramente disposta a ajudá-las e que juntas poderiam deter o Victor antes que fosse tarde demais. Vamos, disse Sarah finalmente, levantando-se e assumindo a liderança. Leve-nos até ele. As três mulheres saíram do hotel e entraram no carro de Sarah com a tensão no ar quase tangível. Enquanto guiava, a mulher explicou que Victor se escondia num armazém abandonado na zona industrial da cidade, um local isolado, perfeito para alguém que quisesse evitar atenções. A viagem até lá foi feita em silêncio, com Sarah a tentar preparar-se mentalmente para o que estava prestes a acontecer. Carla, sentada ao seu lado, mantinha os olhos fixos na estrada, pronta para qualquer coisa. Quando finalmente chegaram ao armazém, a mulher guiou-as até uma entrada lateral. O edifício era velho e degradado, o tipo de lugar que ninguém pensaria em procurar. Saíram do carro, e o ar frio da noite fez Sarah arrepiar-se. A mulher conduziu-as a uma porta de metal enferrujada, que rangeu ao ser empurrada. E agora? Perguntou Sarah, sentindo uma mistura de medo e adrenalina. Agora, respondeu a mulher. Precisam de apanhar o Victor de surpresa.
Ele está lá dentro, mas não sei por quanto tempo. Se querem resolver isto, tem de ser agora. Sara respirou fundo e olhou para Carla, que assentiu com um olhar determinado. Estamos nisto juntas, disse Carla. Vamos acabar com isto de uma vez por todas. Com o coração a bater descompassadamente, Sara abriu a porta e entrou no armazém, preparada para o confronto final. Sabia que acontecesse o que acontecesse a seguir. A decisão que tomasse ali dentro mudaria a sua vida para sempre. O armazém estava envolto em sombras densas, e cada passo de Sara ecoava pelo espaço vazio, aumentando a tensão que já era palpável. Carla caminhava ao seu lado, com uma postura firme, enquanto a mulher que as guiara ficava um pouco atrás, hesitante, mas determinada a levar aquilo até ao fim. O coração de Sara acelerava à medida que os seus olhos se habituavam à escuridão. Sabia que Victor estava ali, algures, e o confronto iminente parecia uma tempestade prestes a desabar sobre todos eles. A tensão no ar era quase sufocante, mas Sara sabia que não podia recuar agora. De repente, um ruído à frente fê-las parar. Uma figura emergiu das sombras, e Sara reconheceu imediatamente o Victor. Era exatamente como Daniel o descrevera. Um homem de estatura imponente, com um rosto endurecido por anos de amargura e raiva. Quando as viu, um sorriso sombrio formou-se nos seus lábios. Então, finalmente nos conhecemos, Sara, disse Victor, a sua voz grave a ressoar pelo armazém. Estava à vossa espera. Sara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas não demonstrou medo. Deu um passo em frente, mantendo o olhar fixo no dele. Por que está a fazer isto, Victor? O que ganha ao destruir as nossas vidas? Victor riu, um som frio e sem alegria. Acha que isto é sobre ganhos? Não, Sara. Isto é sobre justiça. O Tom deixou-me a apodrecer enquanto fugia e começava uma nova vida consigo. Ele tirou-me tudo, e agora vou tirar-lhe tudo a ele. Carla deu um passo em frente, interrompendo o confronto verbal. Isto não vai resolver nada, Victor. Quer vingança? Mas a que custo? Vai destruir mais vidas inocentes? Para quê? Para alimentar o seu ódio? Victor olhou para Carla com desdém, mas a dúvida cintilou brevemente no seu rosto. Inocentes? Já não há inocentes aqui. O Tom fez as suas escolhas, e agora vai pagar por elas. Foi nesse momento que Sara percebeu que a única saída era tentar apelar à humanidade que ainda restasse em Victor, se é que restava alguma. Victor, disse ela, com a voz suave, mas firme. O Tom cometeu erros. Eu sei disso. Mas não tem de se tornar como ele. Ainda pode escolher um caminho diferente. Pode parar isto antes que se torne irreversível. Victor hesitou, e por um breve instante, Sara viu a sombra da dúvida nos seus olhos. Mas antes que pudesse continuar, um som atrás deles fez com que todos se virassem. Tom estava lá, parado à entrada do armazém. A sua expressão, uma mistura de surpresa e desespero. Victor, para! Gritou Tom, avançando com as mãos levantadas num gesto de paz. Não tem de ser assim. Sei que errei e estou pronto para pagar pelo que fiz. Mas não destruas a Sara por minha causa. Ela não tem nada a ver com isto. Victor olhou de Tom para Sara e depois de volta para Tom, como se ponderasse as suas opções. A tensão era insuportável e Sara sabia que qualquer movimento poderia desencadear uma tragédia. Finalmente, Victor soltou um longo suspiro e baixou a cabeça. Tens razão, Tom. Esperei por isto tanto tempo que nem percebi o quanto me estava a consumir. Mas vais pagar pelo que fizeste. Não vou destruir a Sara, mas não vais ficar impune. Tom assentiu lentamente, sabendo que qualquer resistência agora só pioraria as coisas. Estou pronto, Victor. Só peço que deixes a Sara e as crianças fora disto. Victor olhou para Sara uma última vez e o ódio nos seus olhos transformou-se lentamente em algo mais parecido com resignação. Vai, Sara, vai, e nunca mais olhes para trás. Sem dizer mais nenhuma palavra,
Victor virou-se e desapareceu nas sombras do armazém, deixando Tom, Sarah e Carla num silêncio pesado e cheio de alívio. Sarah correu para Tom, abraçando-o com força. As lágrimas finalmente caíram, mas não eram apenas de tristeza, eram de alívio, de sobrevivência. O pesadelo parecia ter acabado, mas ela sabia que as cicatrizes daquele dia permaneceriam por muito tempo. Ao saírem juntos do armazém, Tom olhou para Sarah, com os olhos cheios de arrependimento. Lamento imenso, Sarah. Prometo que farei tudo o que puder para consertar as coisas. Sarah olhou de volta para ele, exausta, mas determinada. Vamos consertar isto juntos, Tom. Mas vai levar tempo. E assim deixaram o armazém para trás, não como um casal desfeito, mas como duas pessoas que tinham enfrentado o pior e sobrevivido. A vida que os esperava lá fora seria diferente, mais difícil, mas agora sabiam que podiam enfrentar qualquer coisa, desde que estivessem juntos.